Livro de Mateus, capítulo 6. Esses dias eu confesso que eu ando um pouco preocupada. E aí eu gosto de buscar aquilo que possa tirar, orar e buscar no Senhor aquilo que possa arrancar as nossas preocupações. E o livro de Mateus vai nos falar que nós temos conflitos internos. Eu acho que a maior guerra nossa são os nossos conflitos internos, São as nossas preocupações. Que você já teve aquele momento, eu creio que sim, que você está bem, mas na mesma hora vem aquela lembrança daquilo e você já fica preocupado, angustiado. O livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34, vai nos dizer assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Nossa, parece até, bizarro, falar isso, Mas é o que Deus está falando. Quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Pai querido. Senhor, apazigua os conflitos que possam estar dentro de nós, as preocupações, Senhor. Meu Deus, amarra toda a casta do demônio, tudo aquilo que se levantou no dia de hoje, para que nós já pudéssemos ficar preocupados por todos os outros dias. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Amém. Possamos nos assentar, as palmas louvam o Senhor. Oh, aleluia! E o tremendo dessa conversa que não foi uma parábola, Essa conversa foi realmente Jesus dizendo que Ele sabe que nós nos preocupamos, que Ele sabe das nossas necessidades. Os conflitos internos, eu acho que são os piores que nós temos para vencer, porque às vezes está tudo bem. Eu quero, Márcio. Às vezes está tudo bem e mesmo assim nós ficamos preocupados. Você já teve esse momento que está tudo bem, mas você fica preocupado, fica angustiado, fica tenso? Ainda mais se nós viemos algum tempo de alguma adversidade, de alguma coisa difícil. Mas eu quero te dizer que o próprio Jesus também nos diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tenha bom ânimo. Precisamos ter bom ânimo. O Senhor, Ele tira as nossas aflições. Ele venceu o mundo. Mas por mais que nós saibamos que o mundo vai nos trazer diversas aflições,
pior do que ser afligidos, nós caminhamos preocupados. Amém? Nós temos atitudes preocupadas. E quais são essas? São as de, por exemplo, o próprio Jesus diz aqui, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Amanhã já tem aquilo que eu e você vamos nos preocupar, nós querendo ou não. Então não se preocupe com amanhã. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Porém, entretanto, existe algo que eu posso fazer para ficar bem. Ele diz aqui, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu não sabia o que a Paloma, de verdade, nós não conversamos sobre as ofertas, sobre os dízimos, as ministrações, eu também tenho sido ministrada. E eu queria hoje, enquanto eu estava pensando nessa palavra, conflitos internos, somos humanos, temos preocupações, porém a preocupação pode ser destrutiva e pesada. Porque quando nós estamos muito preocupados, você já viu aquele dia que você está tão preocupado que, se brincar, você age com atos de injustiça? Por você estar tão preocupado, você se torna uma pessoa às vezes agressiva, se torna uma pessoa egoísta, porque nós estamos tão preocupados que nós agimos fora de atos de injustiça, porque nós deixamos de buscar o reino de Deus. Quando nós estamos preocupados demais, nós buscamos atitudes que o reino de Deus vai ter coisas que a gente não vai aplicar. Por exemplo, se nós ficarmos muito preocupados, vamos dar lugar à depressão, vamos dar lugar ao desânimo intensivo, nós vamos dar lugar à ignorância, nós vamos dar lugar àquilo que a Paloma falou. Enquanto ela ministrava, eu fiquei pensando naquele altar. Gente, lendo, parece algo tão fácil. Mas quando ela falou de Elias subir no monte, diz que Elias restaurou um altar. Diz que o altar estava todo quebrado. Diz que o altar estava todo destruído. Sinal de que ninguém ia naquele lugar há muito tempo. Sinal de que ninguém sacrificava ali há muito tempo. E é como se eu estivesse vendo um altar quebrado, né? Caído. Eu falei, Senhor, como que o teu povo, que se chama pelo teu nome, pode deixar o teu altar dessa forma? Pode deixar com que o lugar que era para receber sacrifício pudesse estar destruído? E se nós andarmos muito preocupados, nós também deixamos o lugar de altar que somos nós para o Senhor começar a ficar destruído. Nós não chamamos mais a glória de Deus para nós. E ela não sabia. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Preocupação, né? Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste de Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e ele a chamou. Se nós olharmos, no início, Elias chega e fala assim: olha, não haverá nem chuva,
durante 3 anos, segundo a minha palavra. E quando nós ficamos muito preocupados, eu acho que, eu não sei vocês, eu vou dizer de mim, o que menos a gente fala é a palavra de Deus, amém? Sabe, não é falar, é falar mesmo. Ele chega para um povo em que não está faltando nada, e ele diz assim: olha, não haverá chuva por 3 anos e meio, a não ser segundo a minha palavra. Esse homem não estava nem se preocupando com o que ia acontecer. Mas chega um tempo, versículo 15 ao 16. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher de sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Eu estava pensando, enquanto eu lia essa palavra, até me adiantei um pouco, que Elias começou buscando o quê? Quando a gente lê o capítulo 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Elias está buscando o quê? O reino de Deus. Ali o povo estava totalmente entregue àquilo que os outros ídolos eles serviam. Eles já seguiam aos outros ídolos. E Elias começa ali buscando o reino de Deus e a justiça de Deus. Aí passa um tempo, ele já começa a pensar: Senhor, o Senhor me trouxe até este lugar. Gente, quem precisava de alimento não era só Elias, aquela mulher precisava. Quando ele foi até aquele lugar, Elias ainda tinha o reino de Deus dentro dele, mas algo começou a se quebrar dentro dele. As preocupações, acho que de Elias, já estavam dentro dele, causando algumas guerras, alguns conflitos, porque ele começa a falar assim: Senhor, o Senhor me trouxe também aqui para que essa mulher passasse por isso, visse o seu filho morrer. Mas vem cá, quando Elias se apresenta a Deus, alguém estava morrendo? Não. O altar que ele estava querendo restaurar era o reino de Deus e a justiça de Deus. E o inimigo não vai parar, amém? Ele não vai parar. Quando o inimigo percebe que eu e você estamos querendo restaurar lugares que precisam ser encontrados em Deus, ele vai colocar situações para que a gente comece a questionar: quem é Deus? É porque as preocupações estão demais, e nós começamos a ficar um conflito que a gente não tem. Esse homem começa enfrentando um principado naquele lugar, dizendo assim: olha, não haverá chuva segundo a minha palavra. Passa um tempo, ele já está: Senhor, o Senhor manda ele: vai para um lugar que eu lá já preparei alguém para te alimentar. Ele vai, e quando chega lá não havia alimento, mas ele fala assim: olha, faz primeiro para mim, depois para você e teu filho, e o Senhor te diz que a farinha não vai acabar. Ele ainda tinha uma palavra do Senhor dentro dele. Fala assim: eu preciso ouvir a palavra do Senhor, porque é ela que vai te dar fé para você se levantar, não importa onde. É você estar na necessidade de Deus falar assim: olha, profetiza sobre a vida do outro, porque quando você fala a minha palavra, segundo o que eu falo para a vida do outro, eu removo todo calabouço da tua vida. Amém? Elias, ele precisava comer, ele não tinha opção. Ele precisava comer de algum lugar. O riacho já não tinha, os corvos já não iam vir. Ele tinha que comer.
E quando eu preciso de algo, que não dá tempo de eu ficar com as minhas preocupações, basta naquele dia, Elias sabia, vai, prepara para mim e para o teu filho. Amanhã Deus já providenciou. Amém? Prepara hoje. Profetiza hoje. Declara hoje. Porque amanhã tem seus próprios maus. Não caminhe segundo as tuas preocupações. Viva hoje. Profetize hoje. Porque amanhã Deus vai te colocar na tua boca o dia melhor do que hoje. Em nome de Jesus. Amém? Vocês não veem qual é o problema. Hoje eu estava lendo de verdade. Eu falei, nossa. Quando a gente está em conflito, a gente não entende. A gente acha que foi naquele dia. Mas na verdade, a maioria das vezes, quando nós entramos numa situação de conflito, é porque nós já estávamos carregando uma preocupação há muito tempo. Quer ver? 1 Reis capítulo 18, versículo 13. Eu não sei vocês, mas hoje eu me deparei com essa informação. Versículo 13 diz assim: por acaso não ouviste, isso é Abadias, o servo de Acabe, por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. Amém? Vem Obadias, que Acabe manda ele atrás de Elias, né? Se achasse Elias, para falar onde ele estava. E Elias próprio, bem, se apresenta, fala, fala para Acabe, que eu vou ter com ele. E fala, não, meu senhor, você quer me enganar? Acabe já te procurou por tudo quanto é lugar e não te encontrou. Olha só, Acabe já te procurou por tudo quanto é lugar e não te encontrou. Eu não sei como, mas Deus fez ele ficar invisível. Amém? É isso. E aí ele fala, não, pode chamar porque eu não vou fugir. Meu senhor, você está mentindo. Por acaso o senhor não viu o que eu já fiz? Que eu peguei, enquanto Jezabel está tentando matar todos os profetas, eu salvei 100 deles, 50 em cada caverna. E olha, no tempo de seca, ele está conseguindo sustentar 100 homens, com água e com alimento. Amém? Amém, irmãos? Agora lá. Versículo 39 ao 40. Capítulo 18, 39 ao 40 diz assim: quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prenda os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Ele os prenderam e Elias o fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma chuva pesada. Amém? Tudo bem até aí, né? Tudo legal. Os profetas de Baal não conseguem matar ninguém, não conseguem que seus deuses, né? Elias extermina todos eles. E mais do que isso, ele repara o altar, aonde há muito tempo não se havia sacrifício naquele lugar. Diz a palavra do Senhor que o fogo desce, consome toda a água, queima, consome todo o sacrifício que ele levou ali de animal. Vendo isso, o povo se prostra e diz assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só que passa um tempo, o que Elias faz depois? Elias foge. Quando Jezabel fala, avisa Elias que eu vou matá-lo como ele fez com os profetas de Baal, Elias foge. Nós às vezes também estamos com tantas preocupações que nós fugimos da presença do Senhor, que nós não achamos o porquê que nós vamos orar para Deus fazer mais um milagre. Diz a palavra do Senhor que Elias sobe para aquele monte, que o rapaz vem e vai e diz: olha, não há chuva. Eu acho que eu já depois que Deus te fala, olha, avisa Acabe que já tem chuva, eu já escuto um barulho. Eu acho que se eu chegasse lá, eu ia desistir. Gente, eu estou vivendo um tempo de milagre, como de Elias.
Eu estou orando, só em eu falar que não vai haver chuva, parou. Eu estou falando de um tempo que Elias começa, vai lá para a viúva, e ela não tem nada, e diz a palavra do Senhor, que não faltou nem a farinha, e nem sequer o azeite da botija daquela mulher. E mesmo quando o filho dela foi para morrer, Elias ora, e o filho é ressuscitado. Ele vai e fala assim, olha, eu vou restaurar o altar. Ele consegue matar os profetas, e ele consegue fazer com que Deus prove que o sacrifício que ele está fazendo, Deus está recebendo. E por isso ele escuta um barulho de uma grande chuva. Eu também às vezes escuto um barulho de uma grande chuva. Porém, às vezes, eu estou tão preocupada porque eu subo de uma forma que eu não vejo a chuva. Só que diferente de Elias, eu paro. Quem já parou aqui num tempo que está orando por algo e para? Eu já. Mas Deus falou comigo, mas eu não estou vendo e eu paro. Diz a palavra do Senhor que todas as vezes que aquele moço que viu Elias fazer vários milagres, chove e fala, ó, olha, não tem chuva, volta e olha de novo. E ele continua no mesmo posicionamento. Só que existe um problema. Capítulo 19, versículo 3. Não se esqueçam, eu quero que vocês leiam primeiro 1 Reis, capítulo 18, versículo 13. Podem ler, nós vamos ler junto. Versículo 13, foi o que Elias leu. Podem ler, voz alta. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 profetas do Senhor, 50 em uma caverna e 50 em outra, e sustentei com pão e água? Amém? E parece que essa informação, diante daqueles que serviam a Deus, chegava. Que ele fala assim, o Senhor não foi informado de que eu guardei 100 profetas? Amém? Você não foi informado de coisas grandes que Deus está fazendo? E por que nós andamos ansiosos ao invés de orarmos a um Deus que nós temos tido notícia que pessoas que estão passando pelo que nós estamos passando receberam socorro da parte do Senhor? Amém? Guarda. Capítulo 19, versículo 3 diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Ele fugiu, como se pudesse fugir. Só que ele já tinha ficado escondido por 3 anos e meio. Para que ele precisava fugir? Por que eu e você paramos de orar? Porque eu e você paramos de louvar o Senhor como se fosse uma guerra mesmo triunfal e ficar lá, horas marchando em louvor? Porque nessa hora Deus está colocando por terra o teu e o meu adversário. Por que nós paramos de erguer as nossas mãos quando saímos e falamos, Satanás, retrocede agora os seus demônios, porque eu estou indo e Deus está na minha frente? Por que a gente vê que a farinha está acabando, o azeite está acabando e a gente não ora? Olha, assim diz o Senhor, que tem me escondido da fome. Oh meu Deus. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. Ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Aí a gente vai dizer assim, mas eu quando estou mal, às vezes não acontece. Léo, quantas vezes você está triste? Às vezes eu falo, Léo, eu já fiz a janta. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque a gente fala que parece que é só na Bíblia. E naquele dia você se levanta e você senta e você come. E a tua
tua força é renovada. E você conseguiu levantar. A tua preocupação, às vezes, e muitas das vezes a gente não se preocupa e a gente quer deitar mesmo. A gente quer se esconder mesmo. Mas o Senhor diz para mim e para você nessa noite: não se preocupe com o amanhã. O amanhã tem seu próprio mal. Hoje eu estou te dando escape, eu estou te dando livramento. Oh, aleluia. Presença do Senhor. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Eu quero profetizar sobre a tua vida, a tua viagem. Feche teus olhos. Eu quero profetizar esse versículo sobre a tua vida. Levanta e come. Levanta e faz o que é necessário. Levanta e vai orar. Levanta, vai bater na porta, porque longa ainda é a tua caminhada. Oh, levanta e faz o que é preciso, porque Ele vai te dar ainda uma caminhada sustentável, em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias. Irmãos do céu, que comida, hein? E às vezes não tem aquele dia que a gente escuta umas palavras que a gente fica por uns meses assim, remoendo aquela palavra. Pois a de hoje é: levanta e come, porque grande ainda é a tua caminhada. Oh, aleluia, Jesus. Viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Opa! Quando ele restaurou o altar, o que eles gritaram? Só o Senhor. Uma aliança ali estava sendo refeita. Mas ele tinha tanta preocupação já dentro dele, que ele já não estava ouvindo mais. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares. Mas ele não estava restaurando lá. Quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Lembra-me aí: sou o único que sobrou. Olha só, quando nós estamos preocupados, qual é o maior problema? É o nosso. Aquilo não tem jeito, aquilo não tem solução. Os nossos conflitos internos plantam isso dentro de nós. Porém, vocês lembram que nós acabamos de ler no versículo 13 do capítulo 18? Obadias diz o quê? Escondi 100 profetas. Aí vem o Senhor depois falar: Elias, ainda há os que não se dobraram. Então, em nome do Senhor Jesus, não deixe que a tua preocupação torne as coisas muito maiores do que são. Vamos lá. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Amém? Versículo 10. Os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Quando nós estamos nos nossos conflitos, tudo fica muito maior, tudo fica muito pior, tudo é muito terrível. A palavra do Senhor diz que assim como o homem se imagina na sua alma, ele é. Não é o que nós estamos passando, é como nós estamos nos imaginando. A palavra do Senhor vai dizer que Elias começa falando: olha, não vai chover, não chove. Ele olha, azeite é multiplicado, a farinha não acaba, filho de viúva é restaurado. Ele fala para Acabe: corre. Ele destrói o profeta, restaura o altar. Mas dentro dele, ele diz para o Senhor: olha, o Senhor está aqui só para me lembrar do mal que está para vir. Quantas das vezes os nossos conflitos só nos fazem ver o mal que está para vir?
Não é assim? As nossas preocupações só nos mostram o mal, o pior que está para acontecer. Sendo que nós esquecemos que o Senhor diz: não andeis preocupados. Para encerrar, livro de Filipenses, capítulo 4. Versículo 6 ao 9. Não andem ansiosos, ou, em outras versões, preocupados. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. E com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus, nós vamos orar. O Senhor não nos chamou para vivermos preocupados. Ele nos chamou para que no lugar da preocupação nós possamos considerar a provisão de um Deus que é fiel. Eu não sei como, mas o Senhor conseguiu esconder Elias. O próprio Obadias falou: olha, ele te procurou e não te encontrou. Às vezes nós só estamos ouvindo ou estamos vivendo os resquícios de uma guerra que o diabo está tendo contra nós, e ele só está nos procurando. E nós começamos a temer. Quantos de nós aqui já destruímos e já restauramos os nossos altares? E quantas vezes o Senhor já recebeu os nossos sacrifícios? Ele ainda é o mesmo. Mas o diabo, ele sabe que há um conflito dentro de nós muito grande. Quebra uma peça de um carro, a gente já imagina logo: tomara que não seja o motor. E o pior é que foi uma pecinha. A gente nem sabe, mas a mente já tem uma proporção enorme. E ele diz assim: olha, se vocês tiverem que pensar, pense naquilo que é bom.